Clarice vai fazer uma descoberta chocante que pode mudar tudo sobre o seu passado. Nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, acreditando que estava sendo medicada corretamente, Clarice vai se surpreender ao descobrir que os remédios que tomou por anos não ajudavam sua recuperação. Pelo contrário, estavam prejudicando sua memória. Ao visitar um novo médico, Clarice vai ouvir a verdade que jamais imaginou. Ele então diz: o tratamento que você fazia não ajudava em nada na recuperação da sua memória. Esses remédios foram prescritos para te manter confusa, não para te curar. A revelação deixa Clarice em choque. Tudo começa a fazer sentido. Suas dores de cabeça constantes, sua dificuldade em se lembrar de momentos importantes. Determinada a descobrir a verdade, Clarice decide procurar Beatriz. E durante a conversa, algo inesperado acontece e uma frase esquecida escapa de sua boca, pegando Beatriz de surpresa. Beatriz se emociona e tem certeza. Sua mãe está começando a se lembrar. Mas será que Clarice está realmente recuperando sua memória? Ou tudo não passa de um eco do passado? Tudo deverá acontecer logo após Clarice caminhar pelos corredores da mansão, mantendo a postura tranquila, mas por dentro está alerta para que ninguém perceba o que realmente está acontecendo. Ela continua enganando a todos sobre o fato de não estar tomando os remédios que o Dr. Pimenta lhe dá. Tudo para que ninguém interfira em seu verdadeiro tratamento. Durante o café da manhã, Bia observa a mãe com atenção. Algo nela parecia um pouco diferente. Após um tempo de silêncio, ela franze a testa e então questiona com curiosidade e preocupação: mãe, você tem tomado seus remédios certinho? Clarice ergue os olhos e sorri suavemente, mantendo a calma ao responder: sim, querida, tenho tomado direitinho. E para falar a verdade, estou até me sentindo melhor com eles. Bia observa a mãe por alguns segundos, tentando perceber se há algo errado. Mas a serenidade no olhar de Clarice a faz acreditar. Ela solta um suspiro aliviado e sorri, assentindo. Clarice continua sua rotina normalmente até o almoço, mantendo a farsa para que ninguém desconfie. Assim que termina na refeição, ela se levanta da mesa e avisa que vai sair um pouco para resolver algumas coisas. Sem levantar suspeitas, ela pega suas coisas e sai sozinha de casa, seguindo diretamente para o consultório do novo médico que Teresa indicou. Ao chegar na clínica, Clarice é recebida pelo médico, que a conduz até seu consultório. Assim que se acomoda na cadeira, ele a observa atentamente antes de perguntar, com um tom calmo: e então, Clarice, como você está se sentindo? Ela respira fundo, refletindo por um instante antes de responder. As dores de cabeça passaram e os sintomas da abstinência também. O médico assente, escutando atentamente, e ela continua, com um leve suspiro: mas a minha memória ainda não voltou, não me lembrei de nada. O médico cruza os braços e afirma com paciência: isso é um processo demorado, Clarice, ainda mais por conta da medicação que você estava tomando antes. Clarice franze a testa ao ouvir aquilo. Ela sente um pequeno incômodo na voz do médico, como se houvesse algo a mais na sua explicação. Então, ela ergue o olhar e pergunta, desconfiada: o que o senhor quer dizer com isso? O médico respira fundo antes de encará-la nos olhos e afirmar, com seriedade: os remédios que você tomava antes não eram para recuperar a sua memória. Muito pelo contrário. Clarice arregala os olhos, sentindo um arrepio percorrer seu corpo. Seu coração acelera e por um instante, ela sente que a verdade está prestes a explodir diante dela. Ela murmura chocada: o quê? Ela aperta as mãos contra os braços da cadeira, tentando absorver a informação. Se os remédios que tomava não eram para ajudá-la, então o que realmente estavam fazendo com ela? E principalmente, quem estava por trás disso?
Clarice encara o médico, tentando processar o que acabou de ouvir. Seu coração bate acelerado e sua respiração está entrecortada pela confusão e pelo medo. Ela aperta as mãos contra os braços da cadeira e então comenta, ainda incrédula: "Mas eu tomei esses remédios por anos. O Dr. Pimenta receitou eles para mim. Ele é o médico da minha família. Eu confiei nele." O médico suspira, compreendendo o choque dela, e então afirma, com um tom cuidadoso, mas firme: "Eu entendo, Clarice, mas ele indicou o remédio errado para o seu caso. Na verdade, o medicamento que você tomava só piorava suas dores de cabeça." Clarice franze a testa, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. "Como assim?" O médico a encara com seriedade antes de revelar. O efeito desse remédio era justamente esse, te deixar cada vez mais confusa. Clarice sente o chão sumir por um instante. Ela solta um pequeno suspiro trêmulo, ainda tentando entender, e então murmura, quase para si mesma: "Mas toda a minha família era a favor desse tratamento." O médico inclina levemente o corpo para frente e argumenta com calma: "Eles podem não saber sobre essa questão. Talvez também tenham sido enganados. Mas o importante agora é que você parou de tomar esses remédios." Clarice leva as mãos ao rosto e sente as lágrimas escorrerem por sua pele. Ela limpa rapidamente os olhos, tentando manter o controle, e então comenta, com a voz embargada: "Então é por isso que eu me sentia cada vez pior. Isso explica tudo." Ela solta um suspiro profundo, como se estivesse libertando um peso imenso de suas costas, e então desabafa: "Eu não aguento mais ficar desse jeito." O médico observa a angústia dela, mas mantém o tom tranquilizador ao afirmar: "Tudo é um processo, Clarice, mas com um novo tratamento, você pode se lembrar de tudo muito em breve." Clarice levanta os olhos e encara o médico com expectativa. Ele então acrescenta, com um tom mais técnico: "Especialmente se você tiver contato com alguém ou algum lugar que pertenceu ao seu passado. Isso pode ativar suas memórias e trazer à tona aquilo que está adormecido." Clarice franze a testa e abaixa o olhar, refletindo. Aos poucos, uma ideia começa a tomar forma em sua mente. Ela então sussurra para si mesma, como se estivesse descobrindo uma peça essencial do quebra-cabeça: "Beatriz. Se alguém poderia fazê-la lembrar da verdade, esse alguém era Beatriz." Enquanto isso, Beatriz caminha pelo salão do Clube Gente Fina, organizando alguns detalhes do evento da noite, quando, ao erguer o olhar, congela ao ver Clarice parada na entrada. O coração da jovem dispara, e por um momento ela se pergunta se está vendo direito. Não era comum a mãe aparecer ali, ainda mais sozinha. Clarice caminha em sua direção com passos firmes, mas sua expressão não é de confronto. Beatriz continua imóvel, até que a mãe se aproxima e, com um tom mais suave do que o normal, afirma: "Sei que os nossos encontros nunca foram os melhores, Beatriz, mas quero que saiba que estou indo atrás de me lembrar do meu passado." Beatriz arregala os olhos, surpresa com aquelas palavras. Ela franze a testa tentando entender, e então questiona: "Mas por que você está me dizendo isso agora?" Clarice respira fundo e responde com sinceridade: "Porque agora estou passando com um novo médico." Beatriz a observa com mais atenção, curiosa. Clarice hesita por um momento, mas decide contar tudo de uma vez. E então revela: "Descobri que os remédios que eu tomava não eram para recuperar minha memória. Muito pelo contrário, eles estavam me deixando mais confusa." Beatriz arregala os olhos, sentindo um arrepio percorrer seu corpo. A raiva logo começa a crescer dentro dela, e sem hesitar, ela argumenta com indignação: "Tá na cara que o Juliano e a Maristela estavam te dopando de propósito esse tempo todo, mãe." Clarice arregala os olhos em um gesto de alerta.
Beatriz, não fala assim. Não acusa meu marido e minha sogra desse jeito. Ainda não temos provas de nada. Beatriz cruza os braços inconformada e então rebate. Mãe, para e pensa. Faz todo sentido se olhar por esse lado. É improvável que eles não soubessem dos riscos da medicação que você tomava. Clarice suspira, tentando conter a tensão. Ela olha nos olhos da jovem e então afirma: eu não quero brigar com você, Beatriz. Só vim aqui contar que estou em busca da verdade sobre o meu passado. Beatriz observa a mãe, tentando entender se há sinceridade no que ela diz. Nesse instante, Clarice coloca a mão à testa, como se uma lembrança tentasse surgir, e sem perceber, murmura para si mesma: até porque a cabeça de uma mulher é o que faz dela uma rainha. Beatriz arregala os olhos ao ouvir aquilo. Seu coração dispara. Ela então exclama surpresa: o quê? Clarice pisca algumas vezes, confusa, como se nem tivesse percebido que disse aquilo. Beatriz dá um passo à frente, encarando a mãe com intensidade, e fala: mãe, você acabou de repetir uma frase que eu te disse quando eu era criança. Clarice a encara, ainda sem entender. Beatriz sente o coração acelerar. Talvez sem perceber, a mãe estivesse começando a se lembrar. Clarice arregala os olhos, visivelmente surpresa. Ela coloca a mão ao peito, sentindo um aperto estranho, como se algo dentro dela estivesse tentando despertar. E então comenta, ainda confusa: Eu não sei porquê, mas essa frase simplesmente veio na minha cabeça do nada. Mas ao mesmo tempo, ela me pareceu tão familiar, não sei porquê. Beatriz sorri, sentindo uma felicidade imensa crescer dentro de si. Ela então afirma, cheia de esperança: isso é um sinal. A sua memória está voltando, mãe. Você vai se lembrar de tudo. Você vai se lembrar que eu sou sua filha. Clarice abaixa o olhar, sentindo uma mistura de emoções dentro de si. Algo na forma como Beatriz fala a toca profundamente, mas ao mesmo tempo, o medo de alimentar esperanças em vão a faz hesitar. Ela então respira fundo e pede com delicadeza: Beatriz, por favor, não crie falsas expectativas. Eu não tenho certeza de nada, mas eu quero entender a verdade. Beatriz a encara com carinho e, segurando sua emoção, afirma com convicção: eu vou ser paciente com você. Sei que ainda vai se lembrar de tudo, e eu tenho certeza disso. A minha esperança eu não perco jamais, ainda mais de ter a minha mãe de volta. Clarice sente um calor diferente em seu peito ao ouvir aquelas palavras. Algo dentro dela parecia estar se movendo, mesmo que ainda estivesse confuso. Ela desvia o olhar por um instante, piscando algumas vezes, e então murmura: é melhor eu ir embora. Sem dizer mais nada, ela se afasta, deixando Beatriz ali, ainda emocionada, mas com o coração cheio de esperança. Clarice retorna para a mansão em silêncio, com os olhos marejados, mas sentindo um conforto que nem ela mesma sabe explicar. Pela primeira vez em muito tempo, algo dentro dela parecia certo. Ao entrar na mansão, Maristela logo a percebe e se aproxima, analisando sua expressão com desconfiança, e então questiona, sondando-a: onde você esteve, Clarice? Clarice, ainda absorvendo tudo o que sentiu, respira fundo e disfarça, mantendo a calma ao responder: apenas fui dar uma volta. Estava precisando espairecer um pouco, apenas isso. Ela força um pequeno sorriso e segue em frente, deixando Maristela observando-a com suspeita. Clarice sobe para o quarto e, ao fechar a porta, encosta-se contra ela, deixando as lágrimas finalmente rolarem. Algo dentro dela estava despertando e, pela primeira vez, não parecia ser um delírio. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas suas notificações.